Bom dia a todos. Nós celebramos esse momento tão especial de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele assim nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu quero dizer nessa manhã a você que me ouve, que Jesus Cristo de fato morreu e também ressuscitou. Por isso nós celebramos com alegria esse momento. E é por isso que nós também cantamos: nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou, a alegria espanta a escuridão. Queremos cantar juntos esse hino. Nosso Salvador ressuscitou e do túmulo se levantou. Alegria espanta a escuridão quando Cristo da perdeu, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem preço e sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Lá na cruz Jesus venceu por mim, morte, inferno e Satanás, enfim. E nós cantaremos sem cessar que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem preço e sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou, muito feliz por este mundo eu vou, e agora volto a anunciar que Jesus vitória dá, e com Ele viveremos em eterna glória lá na luz, sem preço e sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Sem preço e sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Nós queremos agora ter uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado por esse dia tão especial. Esse dia em que nós podemos olhar para a Tua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque a morte foi vencida. E foi por causa do nosso pecado que o Senhor pagou tão alto preço. Morrendo, mas acima de tudo, ressuscitando para nos dar novamente vida em abundância. Vida de comunhão novamente com o Pai. Por isso, nessa manhã, nós queremos te pedir: limpa-nos e purifica-nos de todo pecado e de todo mal, para que assim, Senhor, nós possamos também receber da Tua palavra. E depois desse tempo de culto juntos, saímos de fato renovados para uma nova vida, para uma vida de testemunho, para uma vida de contar adiante, Senhor, a Tua vitória sobre a morte, a Tua ressurreição, e dizer a todos que estão à nossa volta que Tu de fato vive e está no meio de nós. E porque estás aqui nesse momento é que nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos por isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero trazer nessa manhã para nossa reflexão uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os 12 primeiros versículos, que assim dizem: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes.
Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão tão preocupadas procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrando-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Até aqui a palavra do Senhor. Quem de nós não gosta de receber boas notícias? Esta é realmente uma delas, simplesmente a melhor de todas. Não existe notícia maior ou melhor do que esta. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quer notícia melhor do que esta? Ela tem trazido alegria e esperança de nova vida a milhares e milhares de pessoas ao longo de quase 2000 anos. Ela alegrou, alegra e também vai continuar alegrando até que se cumpra uma outra boa notícia, que diz que ele voltará para buscar os seus quando tudo estiver preparado. Portanto, a melhor notícia que o mundo já ouviu veio do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma grande festa. Uma grande festa que nós podemos celebrar até os dias atuais. O túmulo vazio de Cristo, portanto, continua sendo o motivo de festa para nós ainda hoje. Por isso nós pregamos um Cristo que esteve morto e que agora está vivo. E não um Cristo que esteve vivo e que agora está morto. Isso me faz pensar que ao mesmo tempo, nesse momento em que a morte ronda as nossas vidas, essa pandemia que aí está, não precisamos temê-la, porque na verdade a morte já foi vencida. Eu posso trazer nesse momento a notícia de que a morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou dela o seu aguilhão, diz a palavra, o seu ferrão. A ressurreição de Cristo é, antes de mais nada, portanto, a demonstração do supremo amor e poder de Deus. A ressurreição de Cristo não é fake. A ressurreição de Cristo é de fato um fato extraordinário. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria hoje uma religião vazia de toda e qualquer esperança. E o apóstolo Paulo diz que a ressurreição de Cristo, sem ela, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil. Sem a salvação de Cristo, a nossa esperança seria vazia. O nosso testemunho seria um falso testemunho. Os nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos, conforme o apóstolo Paulo, os mais infelizes de todos os homens. Seria, por assim dizer, um pesadelo. É que sem a ressurreição de Cristo, a morte continuaria tendo sempre a última palavra.
E as nossas esperanças de uma eternidade seriam de fato um pesadelo. Mas Cristo ressuscitou, e essa é a boa notícia desse domingo. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões por aí afora é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec e de tantos outros por aí afora, mas o túmulo de Jesus você encontrará vazio. Ele venceu a morte e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Depois que Jesus ressuscitou, Ele apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, aos 7 apóstolos no mar da Galileia, a uma multidão de 500 pessoas, a Tiago, a Paulo, a Estevão, a João na ilha de Patmos. Não precisamos mais caminhar pela vida vencidos como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Isso vale especialmente para esse tempo de pandemia. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e isso é digno de nota também nesse tempo. Aquelas mulheres tinham ouvido do próprio Jesus que Ele seria morto, mas que Ele ressuscitaria no último dia. E de fato aconteceu como Ele tinha predito. Porém, os olhos daquelas mulheres e daquele povo que acompanhou Jesus parece que estavam vendados. A incredulidade faz isso, a falta de fé faz isso. A nossa falta de fé coloca venda nos nossos olhos. E Jesus, nesse momento, abre as Escrituras, as expõe aos seus discípulos, mostra-lhes o que haveria de acontecer, mas ainda assim permanecem incrédulos. Será que nós não vivemos isso nesse tempo também? Temos a esperança de que de fato Jesus está conosco, mas ainda assim continuamos com medo, preocupados, angustiados. Aquele que morreu ressuscitou, nos diz o texto. E portanto, aquele que morreu e ressuscitou também diz a mim e a você nesse momento: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele diz mais, ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também nos diz: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E este domingo de Páscoa nos faz lembrar mais uma vez isso. Ele venceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele faz esse anúncio a cada um de nós nessa manhã, por meio dos anjos, dizendo que Ele está vivo. Aqui está o bem maior. Jesus continua vivo no nosso meio nesse tempo. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã: deixe de olhar para trás, deixa de olhar para as ondas, deixa de olhar para o mar agitado, deixa de olhar para a morte. Ele vivo está. Faça a sua parte. E a parte dele, a parte de Deus, Ele fará, porque nós assim dizemos a toda hora: Deus é fiel. Você crê que de fato Deus é fiel? As mulheres viram-no ressuscitado. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas ainda assim estavam carregados de dúvidas. Hoje tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente que vive um projeto de vida cuja história termina na sexta-feira da paixão, porque não conseguem acreditar e crer que esse Deus é fiel. A história continua além da sexta-feira da paixão.
A história termina no domingo da Páscoa, com a sua vitória sobre a morte. Jesus revelou-se pelas Escrituras, dizendo: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje muitos cristãos estão buscando conhecer Jesus fora das Escrituras, e isso não é possível. Se você quer conhecer mais sobre Jesus, você precisa examinar as Escrituras. Se você quer viver na luz, você deve buscar a palavra de Deus, porque no Salmo 119, 105, assim nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você quer ter mais fé, leia as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, nos diz Romanos. Se você quer ter mais santidade, busque a palavra de Deus, porque ela recomenda: santifica-os na verdade. Quando nós conhecemos em nosso caminhar, em nosso andar, esse Jesus que vivo está, não há mais espaço para preocupação. Ou pelo menos não deveria mais haver. Não deveria mais haver espaço para tristeza, para desesperança, para incredulidade, para falta de fé, porque essa é a boa notícia da Páscoa. Ele morreu e vivo Ele está. Essa é a boa notícia, e Ele está junto de cada um de nós. Você quer contar essa boa notícia adiante? Ou você vai guardar essa boa notícia só para você? Até onde você tem repartido essa boa notícia? Nesse dia de Páscoa, nesse dia de ressurreição, nós somos convidados a repartir essa boa notícia, para que outros também possam nutrir em seus corações esperança, alegria, fé, mesmo em meio a esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu quero convidá-los a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos, mais uma vez por esse dia tão especial, em que nós lembramos a Tua morte e a Tua ressurreição. Graças te rendemos, Senhor, porque especialmente nesse tempo de pandemia nós podemos saber que a morte já foi vencida, que nós não temos mais nada a temer. Queremos te pedir, Senhor, que como cristãos que somos, possamos levar adiante essa boa notícia, que a gente não guarde apenas para nós mesmos, mas que reparta para aliviar assim dores e sofrimentos das pessoas que estão à nossa volta. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos todas as pessoas doentes, todas as pessoas que estão apreensivas, todas as pessoas que estão preocupadas com a perda do emprego, todas as pessoas que sofrem nesse momento, para que, Senhor, Tu possas trazer o conforto e o consolo, e que nós possamos ser agentes nas Tuas mãos, a levar essa boa notícia de que há esperança sim. Por isso nós assim entregamos sonhos, planos, projetos, o tempo que passou e o tempo que está por vir em Tuas mãos, porque nós confiamos que Tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre o será, e que vai continuar carregando tudo em Suas mãos, que não é obra do acaso tudo aquilo que vivemos, mas que de fato, Senhor, o controle disso tudo ainda está nas Tuas mãos. Tudo mais, Senhor, a Ti nós entregamos, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos nesse momento cantar mais um hino, e esse hino é um hino que fala especialmente com cada um de nós. Nós queremos lembrar que esse hino, ele vai dizer que o nosso Salvador ressuscitou e que Ele veio a esse mundo para amar, perdoar, que Ele morreu, foi enterrado
mas que ele venceu porque a sepultura vazia está. E o estribilho desse hino diz: ressuscitou, viverá para sempre, ressuscitou, não temerei, porque eu sei que o futuro está em suas mãos, e eu viverei, porque Jesus venceu. Cante junto esse hino com a Sônia. Eu repito a estrofe desse hino. Ela diz: ressuscitou, viverá para sempre, porque o futuro está em suas mãos, Jesus venceu. Eu quero dizer para você, nesses tempos difíceis que vivemos, o futuro ainda está nas mãos do Senhor. Tudo isso não é obra do acaso. Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. E o que nós precisamos é confiar e nos confiar nas suas mãos. Desejo a você, de fato, um tempo abençoado de Páscoa. Que você tenha uma semana junto desse Senhor. E que você possa continuar levando essa boa notícia para onde você for. Desejo a todos um bom domingo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e assim permaneça hoje e sempre. Amém.